Olá, seja bem-vindo ao Casa da Árvore. O meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer uma aventura de RPG de fantasia medieval. O método que eu vou utilizar aqui é o método que eu sempre utilizo, é algo que eu desenvolvi, não é algo específico, cientificamente funcional para todo mundo. Você pode encontrar métodos diferentes e que vão funcionar para você, mas é a maneira como eu encontrei para que os meus processos ficassem mais fáceis. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo e que a explicação não fique muito difícil, certo? Eu estou num formato diferente aqui. Hoje a gente vai ver na tela do meu computador alguns dos aplicativos que eu utilizo para poder organizar um pouquinho do meu pensamento e vou comentar com vocês aqui as experiências que eu acho que vão ser interessantes para manter dentro da nossa aventura. Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar quando a gente está fazendo uma aventura é a motivação. Ela é o principal gatilho, tá, dessa aventura, que é o que a gente chama de ganchos de aventura. Se quando você pegar uma aventura pronta, ela vai ter uma série, uma lista de ganchos de aventura que você pode utilizar para criar uma história, para levar os personagens até aquela aventura. Esses ganchos de aventura, eles são essenciais, na verdade, eles são o primordial para que a aventura aconteça, porque a aventura ela parte de um problema. Então aqui nós vamos colocar uma lista de tarefas, onde a gente vai definir os nossos passos para elaborar essa aventura. Então nós temos aqui o problema, certo? O problema, qual vai ser este problema? Qual vai ser o problema que os personagens têm, que tem que ser resolvido? Caso não, eles vão passar dificuldades. Bom, os personagens, os jogadores já se aventuram juntos. Eu estou fazendo uma aventura para uma one shot de RPG para ser mestrada em eventos, tá? Vai ser narrada em eventos essa aventura, então ela tem que ser uma aventura rápida. Ela não pode passar de 4 horas de duração. Nesse caso aqui, eles já se aventuram juntos. Vamos dizer que eles estão no nível 2, em D&D, se for o caso, tá? Eles já se aventuram juntos, porém, essa aventura deles não está sendo muito lucrativa. Eles não estão tendo recursos, né? Não estão sendo bem pagos pelo que eles estão fazendo e eles estão passando dificuldades financeiras. Então, a nossa motivação vai ser o lucro. Vamos começar com esse problema, então. Nós já temos ele. Eu vou marcar ele como pronto e nós vamos começar pelo local. O local vai ser uma taverna. O local vai ser uma taverna. Nós precisamos também de personagens. Esses personagens, eles são os NPCs, tá? Personagens de não jogadores, ou seja, os personagens do mestre. E eu já tenho um personagem em mente. O meu personagem, ele vai ser o Marbo. Marbo. Um anão taverneiro. Tá? Marbo vai ser o anão responsável pela taverna onde eles vão estar. Vamos detalhar um pouquinho mais o local. O nome da taverna vai ser Taverna do Mal Olhado. Bom, nós já temos aqui a nossa motivação, que é o lucro. Os personagens estão passando por dificuldades financeiras. Nós temos a Taverna do Mal Olhado, que vai ser o local dessa aventura. E nós temos os personagens. O Marbo, o anão taverneiro, que é quem é o responsável por contatar os personagens. Esse NPC, ele vai explicar que ele está tendo a adega da taverna invadida todas as noites por criaturas reptilianas. Criaturas que ele não sabe o que são e de onde estão vindo. Só que como ele não entende a natureza dessas criaturas, ele também não está interagindo, né? Ele tem medo de que haja uma retaliação ou de que as criaturas façam algum mal para ele. Portanto, ele está contratando pessoas a um preço amigável que possam, sim, responder para ele essa pergunta, possam ir atrás, eliminar as criaturas e impedir eles de ficarem invadindo a adega. Porque por mais que as criaturas não estejam bebendo nada, elas estão quebrando as garrafas, porque elas estão procurando alguma coisa. Quem é um pouquinho mais esperto entre os jogadores vai se atirar de cara na oportunidade de conseguir ouro fácil.
Afinal, vai identificar que as criaturas em questão são kobolds. Nós temos aqui, então, o nosso objetivo. O objetivo dos personagens, que é eliminar os kobolds. Objetivo: eliminar os kobolds invasores. Os kobolds estão invadindo a adega da taverna por um simples e único motivo. Eles estão procurando por um item deles, um item chamado Olho de Gultrak, uma gema dracônica que é semelhante a um olho de um dragão vitrificado. Essa gema é um símbolo sagrado para os kobolds e para outros reptilianos, como os próprios trogloditas. Esse olho de Gultrak está dentro da adega do Marble, porque o Marble, embora ele seja um anão taverneiro, ele é péssimo em fazer bebidas. Como ele é péssimo em fazer bebidas, não é um bom minerador e não é um ferreiro, ele é um anão que simplesmente não tem sucesso. O que Marble fez? Ele fez um acordo, no caso ele fez um pedido, passou a adorar Kalitar, e Kalitar entrou em contato com ele e deu para ele o caminho do sucesso. Ele passou a contrabandear bebida de outros lugares. Com Marble comprando essa bebida contrabandeada de bandidos e seguidores de Kalitar que assaltam caravanas por aí, a gente tem outras interações para fazer. Antes dos personagens chegarem na taverna, eles podem encontrar uma carroça saqueada e um vendedor ou alguém foi espancado por um grupo de bandidos. Só que esses bandidos, eles contrabandeiam tudo que eles conseguem. E um dos itens em questão é o olho de Gultrak. Eles pegaram o olho de Gultrak dos kobolds e os kobolds estão querendo esse olho de volta, tá? Essa gema, esse tesouro do povo kobold. Então, como eles sabem e sentem a presença da gema no lugar onde ela está, porque eles têm sim membros dentro da tribo que são xamãs e que conseguem identificar onde a fonte da magia está, porque sim, é uma gema mágica, eles acabam indo atrás e encontram essa taverna, que é onde eles passam a invadir toda noite. Eles sabem que se eles roubarem ou beberem, eles vão acabar atraindo a atenção indesejada para eles e vão acabar sendo mortos por aventureiros ou pelos próprios bandidos. Mas, como esse não é o caso, as pessoas que invadirem a adega, ou pelo menos que tentarem proteger a adega dos kobolds, vão poder observar que o comportamento deles está diferente. Eles não estão indo com a intenção de simplesmente roubar ou pilhar ou mesmo assassinar alguém. Eles estão atrás de algo que é deles. Tendo isso em mente, a gente tem já o nosso objetivo, que era eliminar os kobolds, mas nós temos um plot twist, tá? Plot twist. Que é, Marble, na verdade, é seguidor de um deus maligno e contrabandista. Plot twist aqui, ó. Próxima etapa. Plot twist. Bom, nós temos um plot twist. Ele está sim tendo a taverna dele invadida pelos kobolds, mas na verdade ele não é uma pessoa exatamente boa. Como que os personagens vão identificar isso durante a incursão à taverna? Tá? Digamos que Marble diz para eles que o plano é eles armarem uma arapuca ou ficarem de guarda na taverna para cuidar se os kobolds vão ou não vão entrar. O problema é que a adega de Marble fica no subterrâneo. Ela é como se fosse uma adega que é uma galeria. E essa adega ela tem uma passagem subterrânea, é extremamente pequena, mas ela foi feita pelos próprios kobolds. Eles estão invadindo por um túnel cavado na terra. Com essa invasão dos kobolds no túnel, tá? Os personagens que estão do lado de fora da adega acabam ouvindo o barulho da invasão e vão até o local. Quando eles chegam até a adega, ela não é uma adega normal. Ela não é simplesmente um quadrado subterrâneo com prateleiras e prateleiras de bebida. Não, ela é dividida em setores, em corredores, o que torna a nossa adega uma masmorra. Portanto, eles vão ter setores onde eles vão verificar que existe sim um alambique, onde podem ser feitas as bebidas, os destilados, mas esse alambique ele não está sendo utilizado. Ele está velho,
Ele está com uma bebida dentro. Se alguém beber essa bebida, vai notar que essa bebida é péssima, é terrível. E isso é uma pista do quão mal preparador o Marble é. Mas quando eles forem verificar as outras partes da adega, eles vão perceber a presença de bebidas que não são comuns para anões terem. Vinho dos elfos, vão ter soluções e licores do povo do norte, vai ter várias e várias bebidas de outros lugares, o que diz que, na verdade, ele está contrabandeando. Um dos locais subterrâneos nessa adega é meio que um altar feito para Kalitar, que tem uma estátua, tá? E tem a presença ali de um altar com algumas oferendas. Próximo a esse altar vai ter um kobold xamã. Esse kobold xamã é um inimigo bem memorável, tá? Para enfrentar. Os personagens que enfrentarem ele vão passar trabalho, porque ele vai ter o controle dos outros kobolds e ele é inteligente, diferente dos outros, mas ele também pode falar. Essa é a questão, vai ter uma interação entre ele e os personagens. Ele vai contar sobre a história, tá? E principalmente vai explicar o que está acontecendo e o que eles estão procurando. Os personagens podem procurar para eles os objetos. E aí começa uma caçada na masmorra por um olho, uma gema mágica, que não está em lugar nenhum. Ela está num ambiente secreto. E esse ambiente secreto guarda outros itens mágicos e outros tesouros que estão sendo contrabandeados também para a taverna de Marble. As decisões do que fazer a respeito de Marble e o que fazer com os kobolds vão ser dos jogadores aqui. Então eu tive aqui 5 pontos que trouxeram para nós uma aventura interessante. A primeira é o problema, a segunda é o local, a terceira é personagens, a quarta, objetivo e a quinta, um plot twist. Eu sei que esse vídeo foi diferente, a duração dele provavelmente é maior. Eu espero que você goste e que a estrutura que eu apresentei aqui sobre problema, local, personagens, objetivo, plot twist te ajude a criar suas próprias aventuras. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, compartilha com um amigo seu que é narrador de RPG ou que está jogando RPG, para que entenda um pouquinho desses princípios, tá? Caso não tem problema, certo? Fico por aqui, agradeço a atenção e falou!